contar para vocês, antes de começar, uma das experiências da vida. Eu tenho certeza que os familiares oraram pela vida do Paulinho muitas vezes, e muitas vezes sentiram o que eu senti. Eu já sofri um luto pela morte do Paulinho. Eu passei por isso, né? Então, anos atrás, não sei se vocês sabem, talvez parte já conheça bem essa parte da história, mas vocês estão diante de um dos pouquíssimos sobreviventes de leptospirose hemorrágica do estado de São Paulo. E a gente não sabia o que era, e a gente ficou sabendo o que era tempos depois. Mas o Paulinho estava internado numa das vezes que ele esteve passando por isso, e eu fui visitar o Paulinho no hospital. Eu estava chegando lá no Hospital das Clínicas, e na hora que eu estava na frente, ali na entrada, eu encontrei o pastor Rodrigo Justino, que provavelmente vocês conhecem. Naquela época nós éramos da equipe pastoral aqui da comunidade Boas Novas. E aí, quando eu estava chegando, encontrei o Rodrigo estava com cara de quem tinha chorado, né? E aí eu falei, tô chegando para visitar o Paulinho. Era um horário fora do horário de visita, mas como a gente é pastor, a gente tem uma credencial que facilita essa nossa entrada, né? Aí o Rodrigo falou para mim, não adianta entrar, não vale a pena, ele tá em coma, não tem como. E aí deu uma insistida, e o Rodrigo me desestimulou, assim, falando, não, guarda na tua memória o que você lembra do Paulinho, não tem sentido você. E aí eu acolhendo o Rodrigo, nós dois emocionados, ali eu com um choque da notícia, porque naquele momento ele era, para nós, né, ele era quem estava fazendo seminário, e a gente estava, aquele choque, né, de não ter esperança, o Rodrigo apresentando isso, e eu senti aquele, um acolheu o outro, e eu decidi não entrar mesmo, eu decidi ir embora, voltar embora. A gente ficou aquela conversa ali um pouco, ele descrevendo o que ele tinha ouvido, o que ele sabia. Então, naquele momento ele sentiu o luto pela despedida do Paulinho. Mal sabia eu que ele estava começando uma história de amor com a Elivânia enquanto estava de cama. No Zona Sul, em Santo Amaro, não puderam atender, porque disse que o governo não tinha como atender lá. A gente não tinha dinheiro nem para pagar um táxi. E quem cuidou de tudo isso, pensou e se preocupou com tudo isso, foi o Helder. E aí, Helder, conta pra gente aí, como é que foi? Quando que você teve esse primeiro contato e pensou assim, vamos fazer um filme dessa história? Como é que foi isso? A minha mãe sempre me contou que a minha história foi bem inusitada. Só depois de 4 meses que ela percebeu que estava grávida de mim. Esse é o 5º longa e já dirigi 13 curtas. Deus fala com a gente todo dia, o tempo todo. A gente que não escuta, não sabe escutar, não está aberto a escutar muitas vezes. E a arte também tem essa função, não só de abrir discussões, mas abrir olhos e ouvidos também. Então acredito que esse trabalho do Helder agora vai ter uma boa jornada e vai abrir muitos ouvidos e muitos olhos para o que Deus está falando. Tentando imaginar a necessidade que agora eu passaria a ter como algo de apoio e mais. Então eu tentei tornar o meu banheiro um pouco mais acessível. Eu chorei muito. Eu conheço o Paulinho, mas já ouvi a história da vida dele, por ele mesmo. Mas é diferente ouvir ele falando por cima, né, de tudo, depois de ter vivido toda a história. Porque ele contando pessoalmente, a gente fica impressionado. Quando a gente vê assim, o filme pronto, como vocês construíram o filme, foi muito inteligente, sim, eu gostei muito, assim, tem muita coisa para falar, não sei se vai dar tempo. Me pôs dentro de um táxi, colocou uma bandeira em cima do táxi, que era para ele sair correndo. Boa noite. O que eu tenho a dizer é que foi muito lindo tudo isso que a gente viu aqui. É uma equipe maravilhosa e eu só tenho que agradecer.
Muito obrigado. Eu sou a mãe e outras mães também vão agradecer. Obrigada. Um dia após o outro. Não sei se a Suzana já chegou. A Suzana Alves está aí. Na verdade, assim, esse projeto do Paulo nasceu com a Suzana Alves. Eu sempre fui nos grupos de estudo na casa dela, há muito tempo atrás, e a gente estudava com o pastor Júnior, com o pastor Rodrigo, e a Suzana um dia chegou para mim e falou assim: você precisa fazer um filme do pastor Paulo. Mas a edição, com certeza a edição arrasou, porque as falas o tempo que vocês deixaram, né, e as escolhas das falas, eu sei que a gente fala muito, com certeza todo mundo falou muita coisa, mas né, então assim, a gente respirava junto com a mãe, quando a mãe se falou e se emocionava, a gente sentia como se a gente estivesse entendendo o que ela sentiu. Como foi para ela, a gente entendeu tudo com poucas falas, né? Eu falei, mas qual é a história? Dela me contou, e ela me apresentou ele. As pernas, eu mexia os braços, e o pai dela, a mãe dela, o tempo todo cuidando dela. Eu lembro que quando criança eu chorei, dizendo... E aí foi levando um tempo, e isso passaram-se 10 anos, até um dia que ele chegou e me apertou, e eu falei, vem aqui em casa, vamos conversar. Daí ele foi lá em casa e eu abri meu coração para ele. Eu fiquei impressionado, né, com a qualidade do filme. Eu acordei com as pessoas tentando me colocar naquelas pranchas, sabe? Do resgate. E quando eu acordei, eu estava na ambulância. Então eu lembro do barulho da ambulância, né? O meu pai assim, me acompanhando, o rapaz falando comigo, e depois eu parei de novo. No flash que eu tenho, eu acordando. Com o filme você começa a enxergar, né, e se emocionar, né, de fato, assim, tem muitos momentos ali que eu chorei. Emocionante, uma coisa maravilhosa que precisa ser conhecido por todo mundo para que essa fé seja entendida. E querendo respirar, eu não conseguia respirar. Tava brigando porque eu tava entubado. Eu já tava na UTI. Um dia após o outro, ele me tirou gargalhadas e lágrimas. E ele me comunicou tudo que eu acredito. A medicina, a fé, a base de tudo, que é família, é o amor entre um homem e uma mulher, mas principalmente tendo a figura de Jesus costurando todos esses assuntos. Então eu saio daqui essa noite assim, enxugando lágrimas, mas também com a bochecha dolorida de tanto dar risada. Fiquei sabendo depois que eu parei ali fazendo a tomografia. Maravilhoso. Realmente um filme que expressa quem é o Paulinho, a fé que ele tem e mais ainda, quem é Deus. Esse que é maravilhoso. E a gente só pode agradecer a todos os que cooperaram para que isso acontecesse. Mas eu tô a fim de fazer o documentário. Como é que tá a história da Alemanha? E falou assim, não, que lá não deu certo, então vai dar agora. E a gente topou e fez o filme. E o filme está aqui. Eu espero que esse filme possa tocar o coração de vocês, porque esse filme não é sobre o Paulinho, é sobre Deus. Amém. Nas minhas fraquezas, para que em mim abrir. Quando o Helder me chamou para falar da história do Paulinho, eu não conhecia o Paulinho, eu não sabia absolutamente nada da história do Paulinho. E o Helder foi lá na AIC, na Academia Internacional de Cinema, onde eu estava, e nós fizemos uma reunião lá e eu falei para o Helder,
eu tenho algumas preocupações em relação a trabalhos que falam sobre Deus e sobre fé. Por quê? Porque a maioria deles é para levantar heróis e praticamente não falam nada sobre Deus e só levantam seres humanos e as pessoas olham para os seres humanos. Ou quando falam sobre fé, na verdade estão falando sobre aquela fé de fé em si mesmo, fé no universo, fé no acaso e tudo mais. E eu queria que fosse uma coisa endereçada, que a fé tivesse um endereço certo. Isso e tudo mais, né? E o processo foi muito rápido. Então eu fiz esse molde e tudo, e aí eu só fiquei aguardando, né, a confecção dela para que pudesse, obviamente, eu estava ali fazendo, né, que a fé fosse a fé em Deus, que nós falássemos especificamente sobre isso, não sobre qualquer fé, não sobre a fé em si mesmo. E que principalmente não fosse algo vitimista, que essa história não fosse algo vitimista. E eu fui falando todas essas coisas pro Helder, né? Falei, Helder, eu gostaria que não fosse assim, que não fosse assado, que nós viéssemos por aqui e tal. E o Helder falou, cara, é exatamente isso. Eu falei, cara, então se é isso, beleza. Aí quando eu conversei com o Paulinho, aí eu até fiquei um pouco de pé atrás, eu falei, então, Paulinho, eu não quero que a gente fique falando que você é um herói, porque você não é um herói, né? Eu fiquei meio assim com o pé atrás de falar isso, e ele falou assim, não, eu sei disso. Eu falei, ai, que bom. Falei, então eu estou em casa, vamos falar sobre Deus então, vamos falar sobre essa fé, vamos falar sobre a experiência de ter um Deus atrás da gente, à nossa frente, ao nosso lado, em todos os espaços que Ele se coloca. E o que mais me interessou de falar sobre a história do Paulinho é que a história do Paulinho demonstra que não houve um milagre físico, né? Às vezes é tão vendido isso, né, em alguns lugares, e só se fala sobre isso, né, sobre, olha, mudou tudo, agora, nossa, minha vida é não sei o quê. E aí quando eu vi a história do Paulinho, eu falei, cara, esse é um milagre que acontece a cada dia e que muitas vezes a gente não percebe. Que é um milagre interno, que acontece da forma da pessoa enxergar a vida, mesmo dentro de uma dificuldade absurda. E aí quando eu vi isso, eu falei, isso é evangelho. Isso é o poder de Deus. Isso é mudança, de você olhar a vida de uma outra forma, mesmo dentro de um caos que está acontecendo com você. Cara, não tenho muito o que falar, só dizer que o Paulinho é um exemplo de superação e de cuidado de Deus. É um testemunho para a vida e um testemunho de fé, né? Como o neurocirurgião lá falou, e o filósofo. A fé ela comprova, né, a ciência trabalha junto com a fé. Não dá para negar. Obviamente no documentário vocês vão ver que acontecem outros milagres em volta do Paulinho, mas nele especificamente foi essa mudança de coração, essa mudança de visão, essa mudança de mente em relação a como a vida se apresentou a ele, mesmo a vida não tendo se alterado na relação física, né? Então isso é muito lindo de se ver no documentário. E como todo documentário, vocês vão ver coisas na vida do Paulinho que às vezes vocês só imaginavam. Que ela é como se fosse um limitador do coto, para você preparar o coto para o encaixe dessa prótese. Então tem todo um... Paulinho, muito louco, mano. Muito louco mesmo, tá? Da hora, seu testemunho de vida, a gente já conhecia. Não conheço você desde pequeno, mas conheço aqui na caminhada. E foi muito bom, cara. Um abraço, te amo, meu velho. Abraço. Um cuidado de dar, a maneira de enfaixar, como enfaixar, né? E um tempo de descanso. Então eu espero de verdade que esse documentário toque no coração de todos vocês que aqui estão. Espero que esse documentário vá muito longe. A nossa intenção é mandar para os festivais internacionais. E que no meio desse documentário, no meio dessa história toda, de coração eu espero que Deus se apresente no coração de todos aqueles a quem Ele fizer sentido, por meio dessa história. Tá bom? Esse tempo aí em que eu estava internado e, lógico, né, no hospital da... Esse projeto ele vai levar, né, seu testemunho, a sua história, a palavra de Deus para muitas pessoas. Então Deus abençoe a sua vida. As clínicas, então você vê muita gente com muito problema.
Eu lembro de uma criança e, primeiramente, um coração grato a Deus, porque a presença de cada um, eu entreguei, né, até um mimo assim, com uma pecinha de quebra-cabeça. Porque vocês fazem parte disso. Fazem parte dessa história. Vou chorar. E é impactante demais para nós, e o que a gente espera é que o filme realmente toque vidas através da vida dele, da história dele. Já no hospital trabalhando há mais de 11 anos. Bom, falar um pouquinho aqui do que eu achei dessa obra-prima. Para mim foi uma obra. Obrigada, parabéns, Helder, parabéns, equipe, e um privilégio estar com vocês. Nossa sociedade hoje ela tende a uma dicotomia, não é? Ou é fé ou é ciência. Filme que ficou muito bom, né? Que a gente espera que alcance pessoas, para que as pessoas possam enxergar o poder de Deus. Não é a vontade de homens, mas sim a vontade de Deus. Sim. E que as pessoas permaneçam realmente firmes na fé. Amém, amém. Eu tinha muito no coração de poder comunicar essa questão da presença de Deus, porque muitas vezes as pessoas, elas olham mesmo para as pessoas que se dizem cristãs de uma forma diferente, como se aquela pessoa fosse isenta de dificuldades, isentas de dores, de lidar com dor, de lidar com situações que é tão comum de todos nós, daqueles que estão passando por uma situação difícil, né? E eu tive o privilégio de passar por algumas situações. Então, assim, mesmo você vivendo essa coisa de igreja, esse bem que o Harry falou, né? Às vezes a gente não tem essa como comunicar para as pessoas como eu estou me sentindo, ou por uma situação ou outra que eu estou enfrentando, passando, né? Então, quando a gente comenta um pouco com as pessoas, parece até que às vezes a gente está contando a mesma história, né? Mas tem várias histórias assim para contar, né? Que não estão no filme, né? Por isso, né? A gente tem também um interesse. Agora, no meio do ano de 2026, está lançando o livro, né? E o livro com o mesmo nome do filme, a escritora até aqui está. A Luquinha, né? Tá aí, levanta a mão, Luquinha. A Luquinha vai escrever, vamos orar aí por ela aí, viu, gente? Luquinha Figueiredo. Então... Eu fiquei impressionada, muito feliz com tudo que eu vi aqui, com a história, que foi fantástica, mas o que eu mais me emocionei foi com a forma como ele foi falando todas as vezes, todas as cirurgias, tudo que ele fez. E agora, no final, quando ele foi lá na frente para falar com a gente, que coisa linda, porque ele veio mostrar todas as bênçãos que o Senhor colocou na vida dele, tudo aquilo que Deus pôde fazer, e eu sei que Ele está fazendo ainda, e Ele está fazendo nas nossas vidas, porque nós sentimos a presença dele neste filme. Necessário, aí você vai andar um pouquinho com ela aqui nessa barra, né? Então tinha um local ali, né, com 2 barras, então eu tinha que ir nesse percurso no meio e ficavam as 2 barras. Então eu tinha que apoiar nessas barras e dando passo devagar, né? Nisso. Aí eu comecei a andar, mas assim, cara, eu não tive medo de ir lá, né? Eu comecei a andar, você não era barra, eu tinha que segurar, terminou o percurso. Eu acho para contar assim algumas situações simples, né, que muitas vezes a gente não pode comunicar e que é tão normal, né? Eu estava falando aqui, quando eu comecei a usar bengala, foi quando os meus olhos se abriram para tantas pessoas que utilizam bengala, né? Quando eu amputei a perna, os meus olhos se abriram para muitas pessoas que também são amputadas. Então, assim, não é algo que está acontecendo somente com você, você não é um privilegiado,
né? Outras pessoas também, né? Estão passando às vezes pela mesma dor, né? Então, essa importância de você contar a história e mostrar para a pessoa de que Deus se faz presente, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele está conosco. E a palavra de Deus diz que até os confins da terra. Que experiência incrível que é assistir esse filme, viu? Emocionante, a vida do Paulo é impactante, a forma como ele expõe a vida dele, as coisas que ele passou, a alegria que ele passa pra gente, é uma coisa maravilhosa. A história dele realmente é uma história assim que motiva a gente, que muitas vezes te fala da fé, e a fé dele assim sempre, sabe, como os irmãos falaram dele, uma pessoa que estava, ele sendo, entre aspas, a vítima, e ele tentando ajudar as pessoas, dando da sua maneira de brincar. O pessoal falou pra mim que ele tá nas últimas. Você tem como você ir visitar? O filme foi muito emocionante. Acho que falou comigo no sentido de você sentir o poder de Deus na vida do Paulinho, que sempre teve tanta fé, o quanto que ele repousou a fé de Deus para lidar com todas as questões da vida dele, com essa leveza, né, com essa tranquilidade, essa certeza de que tudo daria certo. E deu, e está dando. Então, foi lindo, foi lindo. E aí eu lembro que eu tava com aquela máscara e aí eu ouvi uma voz: olha, eu sou a Ilvânia, amigo. O filme realmente, nossa, é uma bênção, a gente se identificou, é uma história linda, né, superação, né, fé, né, acima de tudo é fé. E assim, não existe limitações, né? É o que as pessoas colocam na cabeça. Então assim, problemas todos têm. Então assim, se a gente não buscar a fé e se a gente não buscar em Deus, realmente a gente não consegue sobreviver, a gente não consegue sair das dificuldades. Então assim, uma bênção. Nós adoramos assistir o filme, viu? Muito bom. O filme é maravilhoso, chorei várias vezes, ri bastante também. É um filme que toca o coração, mesmo pra gente que já conhece, né, bastante da história do Paulinho, assim, foi muito emocionante. Recomendo demais, me fez pensar muito sobre a minha própria vida, né, do quanto muitas vezes a gente reclama, assim, sem motivo. E a vida do Paulinho é uma vida abençoada e que nos abençoa muito. Eu acho que vocês vão gostar. Foi meio instinto, eu saí. Então assim, eles ficaram até assim, porque aí chamaram a turma lá e ficaram olhando pra mim, aí depois me deram perguntas: não, anda aqui. Aí eu fui, levei, anda ali, aí eu fui, levei, eles não acreditavam, né? Aí eles falaram assim: nossa, primeira vez que você tá andando, você tá andando, cara. Você não tá com medo, você não tá limitado por ser algo estranho, né? E tudo mais, você tá andando. Cara, uma coisa assim que eu pude sentir no filme essa emoção. Foi muito impactante escutar a história dele desde o começo do início da jornada dele. Então, assim, além de ser impactante, assim, me emocionou demais. Mesmo em momentos muito difíceis, ele foi sempre com bom ânimo, com coragem, determinação e nunca desistindo, sempre lutando pela vida. Então, assim, me impactou muito, chorei muito, fiquei muito emocionada, muito emocionada. Então, eu amo isso, né? Então, eu gostei muito do filme. Eu me reconheci na história do Paulinho pela alegria e pela fé. Então, me representa porque eu me espelha e eu me vejo nas minhas situações, nas minhas amputações, né, da alma, nas minhas perdas, nas coisas que eu não escolhi e nas coisas que eu escolhi. Então ainda tô refletindo muito sobre o filme e vai reverberar a noite toda, a semana toda, porque foi mais um aprendizado, mais um despertar em mim, né? Porque eu conheço esse Deus. Eu conheço esse Deus. E eu acredito piamente que eu estou aqui
por conta desse Deus e sou quem sou por conta desse Deus. Então eu também não estou só. Então eu me reconheço em todas as falas dele, nos testemunhos da vida dele. E isso me trouxe mais fé, mais esperança e alegria. Estou saindo muito feliz. Obrigada. E obrigada, Helder, pelo teu filme, viu? Só faz bem pra gente. Eu sempre quis escrever a minha história. Eu acho que agora é o momento. Eu acho que hoje as crianças ouvem mais sobre essa questão, mas naquela época não. Naquela época era uma exclusão social. Entendeu? Você pode ir aqui, ali não. Simples assim. Aí eu comecei a ver flashes assim. Quando eu acordei com as pessoas tentando me colocar naquelas pranchas, sabe? Do resgate. Aí fui entubado, ali mesmo, e aí eu fui para UTI. Eu pude olhar para o paciente e acreditar na dor dele, porque uma coisa que eu aprendi é que cada pessoa tem a sua dor. Porque eu pude viver esses dois lados, como paciente, como enfermeiro. E a decisão última e derradeira de todo ser humano vai ser uma decisão do coração. E se é uma decisão do coração, vai ser uma decisão de crer. A pergunta é: em quem? No quê? Mas o que me deu a paz é saber que eu não estou só. Um dia após o outro.